Se você é um agricultor que pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem, você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer, entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados e você já poderá resgatar produtos e serviços. Também a partir do cadastro das notas fiscais, você junta impulsos, que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de 1 a 5 estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação e mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobayer.com.br/impulso-bayer. É o Impulso Bayer, impulsionando você para o futuro. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso tradicional boletim do mercado do boi. Todos os dias a gente analisa o que está acontecendo com o mercado e o que a gente vem percebendo é que o mercado está mais firme, isso é um fato. A gente vê o frigorífico um pouquinho mais disposto a pagar mais pela arroba, nada muito diferente das cotações anteriores, mas pelo menos buscando aquele patamar superior do intervalo de preços que vinha sendo praticado. Mas a gente vê também os resultados no atacado. O atacado, a venda de carnes segue firme, com preços se mantendo e até subindo em plena segunda quinzena de mês. Para ajudar a gente a entender esse mercado com essa cara nova, está aí com o Thiago Bernardino de Carvalho, está aqui com a gente já no vídeo, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, viu, Thiago? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais aí do mercado. Modificando aos poucos aí o mercado, será que é uma mudança que vem para ficar? Thiago, o que você está sentindo aí desse mercado do boi? Quais são as suas perspectivas aí? Olá, Alexander, amigos de Notícias Agrícolas, satisfação novamente estar aqui junto com vocês para a gente tentar entender um pouquinho a dinâmica do mercado bovino. Como você bem disse aí na chamada, o mercado ele firmou, nessas últimas semanas, um patamar um pouco superior do que começou o mês. Então a gente fala aí o mercado mais próximo de 235, 240 do que foi na semana anterior, de 230 a 235. Então, sim, muda um patamar aí, o mercado mais firme, como um reflexo das exportações que vieram bem em outubro, setembro, outubro, também nos primeiros números aí, os preliminares até o dia 17, vem bem também no mês de novembro, mas principalmente com uma China pagando um pouco mais pela nossa carne, em relação aos últimos 2 meses, chegando a 20 centavos em média, em dólar por quilo, e o atacado, como foi bem mencionado novamente na chamada, onde o atacado paulista, realmente, mesmo nessa segunda quinzena do mês, registra aí uma variação positiva da carcaça casada, chegando a 2%, frente ao dia 1º de novembro, então acumulado aí na variação de 21 dias, e sempre lembrando, a gente tivemos 2 feriados em novembro, isso estimula o consumo, mas também temos a chegada do final do ano, a dinâmica de recebimento de 13º, a formação de estoque de atacado varejo, então todo o cenário propício aí para a gente entender um pouquinho essa firmeza aí do mercado bovino aí, tanto na indústria, mas principalmente na valorização da carne no atacado. Bom, vamos entender então um pouquinho desses detalhes que você trouxe para a gente. Frigoríficos, eles, a partir do momento que eles subiram um pouquinho a régua, eles estão evoluindo nas compras, Thiago? Olha, é um ponto importante porque também a gente precisa olhar lá para frente, Sempre a gente pensar na estratégia
de um produtor, da indústria, a gente tem que pensar no curto e médio prazo também. Lógico, no longo prazo, evidentemente, é sempre viável, mas quando a gente nota, né, a chegada do final do ano, onde o volume de animais em confinamento diminui, a gente tem um problema sério no centro-oeste brasileiro de seca, não vou dizer o sul, que o sul vem bem, principalmente o Paraná, de chuva razoável, né, mas quando a gente pega São Paulo, Minas, Goiás, MS, MT, né, o norte do país, a seca prejudicando muito a formação de pasto, então isso possivelmente impacta também na oferta de animal gordo, tanto em dezembro como janeiro, fevereiro. Então, quando a gente olha a curva do mercado futuro, para frente a gente vê uma valorização, aí num patamar acima dos 240, 245. Então, evidentemente que também a indústria se planeja para entrar comprando um volume maior de gado, para alongar um pouco a escala, também para se proteger de possíveis aumentos maiores de preço. Então, é o natural da estratégia da indústria, e até a gente nota isso nas escalas de abate, né, que aumentaram um pouquinho. Então, entre aspas, né, está um pouquinho mais folgada, a gente fala de uma semana, para alguns pode ser um pouco curto demais, mas a indústria vem trabalhando com uma oferta, de certa maneira, um pouco aí maior de uma semana. Então, isso também mostra o movimento da indústria entrando, comprando esse animal, para também garantir e não ter surpresas e valorizações nas próximas semanas. E se preparando para o final do ano, né, Thiago? Sim, sim, a gente tem que sempre lembrar, taxa de desemprego caindo, isso é bom, independente se a renda subiu mais ou menos do que os últimos anos, mas a renda, sim, ajuda o brasileiro, junto com uma inflação controlada, a entrar no mercado de carne bovina, e até quando a gente olha os cortes premiums, podemos dizer assim, né, a gente tem uma valorização maior do traseiro em frente ao dianteiro, sempre lembrando nos cortes, né, mais apreciados do churrasco, né, como picanha, um contrafilé, uma maminha, até mesmo uma alcatra. Então, a dinâmica de preço sempre olhando aí para o final do ano, onde a gente tem uma dinâmica maior de consumo pela maior renda e pelas festividades. Muito bem. Daí, do outro lado, a gente tem as demandas, né? Como você já explicou, a demanda de final de ano para o mercado interno é muito importante. Isso ajuda a trazer uma expectativa melhor aí para os preços. E a gente já vê isso na própria valorização da carne no atacado, por enquanto, né? Sim, a carne do atacado ele tem uma valorização aí de 2%, como eu comentei. Também para alguns pode ser pouco, mas já mostra um sentido de mais estável, mesmo na segunda quinzena do mês, que a segunda quinzena é mais chata em termos de dispêndio da população, mas já mostra uma certa manutenção desses preços, até com valorização. Então, é um sinal interessante que tradicionalmente ocorre na chegada do final do ano. E as exportações têm ajudado, Thiago, nesse processo de manutenção aí de preços da carne no atacado? Ajuda, né, porque realmente a gente tem o grande vetor, a China, ela ainda compra muita carne, apesar de estar pagando menos em relação ao ano passado, né, nós chegamos aí a observar no mês de agosto o pior preço pago desde 2020 pela China, chegou a 4 dólares e 46 centavos, né, o quilo, né, e já no último mês, outubro, chegou a 4,66, então valorizou 20 centavos, mas sim, já mostra que a China ela pagou um pouco a mais e isso traz um reflexo. Não é os 7 dólares que foi em junho do ano passado, ou que seja, os 6 dólares que foi em outubro do ano passado, mesmo período, né? Então, realmente, a gente teve uma retração e isso impactou no preço do boi gordo. Mas essa melhora do pagar da China, ele estimula, sim, a dinâmica do mercado local, seja na valorização da carne também, pela disputa, mas também seja pela valorização do animal, onde a indústria ela consegue repassar um pouco esse preço. Essa exportação, ela te surpreende a essa altura do campeonato, ela se mantendo forte aí, mesmo nessa reta final do ano, Thiago? Olha, tradicionalmente a gente tem a questão chinesa, né, de formação de estoque. Então, quando a gente pensa aí no segundo semestre, principalmente de junho, julho, mas agosto, setembro, outubro, novembro, em alguns anos, né,
Não me surpreende, isso daí é natural que ocorra, né, nesse período, e possivelmente a gente vai ter realmente as exportações em patamares elevados, mas em ritmo menor, em dezembro, janeiro, como é natural, tá? Mas sim, é importante notar que a China, por mais que pague menos, ela vem mantendo as compras, né? Até pela disponibilidade menor no mundo todo, né? Que já se desenha, já vem se desenhando, então realmente a gente tem o sentido de umas exportações para a China nesses últimos 4 anos ou 5 anos, de 19 a 23, num padrão normal aí desse segundo semestre. Boa, Thiago. Bom, sua mensagem para o produtor que está ouvindo a gente e que está esperando por uma mudança de patamar de preços aí para a arroba do boi gordo. Que mudança é essa? O que dá para esperar aí nesse restinho de ano? Olha, o que acho que tá todo mundo ouvindo, conversando, trocando mensagem. É, Tem uma questão climática muito severa no país. Espera-se que esse final de semana aqui, né, esse final da semana, ou final de semana e o começo da outra semana, a chuva apareça no centro-oeste do Brasil, senão realmente a gente começa a ter um cenário um pouco complicado em termos da formação de pastagem. Mas sim, o cenário para o produtor, olhando de novo a curva do mercado futuro, é um mercado mais firme na virada do ano, como tradicionalmente é de janeiro a março, frente ao último trimestre, dado o volume de animais de confinamento que vem aparecendo nos últimos anos. Então, somado a um tempo mais seco, a quantidade de oferta de animais prontos para o abate deve ficar mais justa, valorizando o preço do produto, como a gente pode observar. Então, o cenário realmente é ficar atento a essas movimentações de mercado, clima, a questão também, o apetite chinês sempre é positivo, e realmente identificar na região se a gente tem condição de ter gado a mais disponível para o frigorífico, mas a expectativa sim é de uma oferta menor no primeiro trimestre do ano que vem. Muito bem. Vamos ficar de olho nessas possibilidades e, obviamente, se preparar para esses momentos aí. Quem está com a gente hoje é o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Thiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, meu amigo. Não, eu que agradeço novamente. É sempre bom estar aqui junto com vocês. É um período aí da pecuária que a gente sempre tem a expectativa de melhores preços pelo consumo interno, que vai vir bem. As exportações se mantiveram firmes, Sim. mas pelo lado da oferta ficarmos atentos, né, na estratégia de compra da indústria, né, para alongar realmente, para evitar aumento de preços muito fortes, para reduzir margem. Enquanto isso, a indústria, o pecuarista, né, com menos oferta de animal no campo. Então, esse emaranhado de variáveis vai sim manter aí o direcionamento dos preços do boi gordo, que se deve se manter firmes aí, principalmente aí na virada do ano. Um grande Boa. abraço a todos. Valeu, Thiago. Abraço. Tá aí, Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, falando aqui com a gente, trazendo um pouquinho da perspectiva dele em relação ao mercado do boi gordo. Deixa eu passar para vocês os preços, né? Como estão os negócios lá no Mercado Futuro, na B3, nesse momento. Acompanhe comigo na tela. Novembro está trabalhando com queda de 0,27% a R$ 238,45. Dezembro também recua 0,25% a R$ 243,85. Janeiro, R$ 245,00 cravados, 0,37% de queda. E fevereiro, R$ 244,45. Fevereiro está na contramão. Está subindo aí 0,06%. O indicador CPEA fechou o último dia, o dia de ontem, a R$ 235,65, praticamente estável, movimentação positiva de 0,02%. São os números do mercado do boi. Esse mercado está em andamento ainda, mas a gente sempre adianta para vocês a tendência aí dos preços. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,
Não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.